um dos mais importantes intelectuais da gastronomia brasileira, aquele que não é exatamente um chefe de cozinha, mas o cara que pensa a respeito, ele conceitua, ele traz a história da gastronomia e as suas origens, no caso do Brasil, é o Raul Lodi. Nós o convidamos para essa sessão de Cozinhando com Palavras. Ele vai falar sobre o coco e outras coisas mais, num bate-papo adorável. Vejam agora. A nossa próxima atração é Coco, Cultura e Patrimônio, do Raul Lodi, que é o mais novo lançamento do Raul Lodi, né, da editora Senac. Qual que é a rua da editora Senac, Carol? Qual que é a rua da Senac? K70. Então, o estande do Senac é o K70, porque a gente vai sortear aqui um livro, mas quem não for sorteado e quiser comprar o livro do Raul Lodi, no estande K70 vocês vão encontrar, tá? O Raul Lodi é antropólogo, né? Museólogo também, né? Ele é autor... Ele tem muitos outros livros lançados, né? Entre eles, né, tem aqui com a gente Dicionário do Doceiro Brasileiro, que é uma organização, né, que é um livro do século XIX, que ele reorganizou, né, reconstituiu os originais, ele vai contar isso para a gente. Também da editora Senac. E Brasil Bom de Boca, eu adoro esse livro, tenho na minha biblioteca. Temas da Antropologia da Alimentação, que também é um livro muito interessante, também da editora Senac. O Raul ele vai contar um pouquinho mais sobre ele aqui, mas eu queria dizer que ele é um dos responsáveis pelo tombamento do ofício das baianas do acarajé em Salvador. Hoje, o acarajé é um patrimônio imaterial, e esse ofício das baianas, né, do tabuleiro... e o Raul Lodi é um dos responsáveis, né? Ele faz parte aí de várias associações, né, ligadas à antropologia na Bahia, internacionais também, né? E ele, inclusive, já ganhou 2 prêmios pelo Gourmand World Cookbook Awards, né? Que é um prêmio internacional de livros de gastronomia. E aí ele ganhou um prêmio com... Culinária Caprina, né? Prêmio Mundial do Gourmand. E recebeu também na categoria Melhor Livro de Literatura em Gastronomia também. O livro Dendê, não é? Com o livro Dendê. Eu vou deixar a palavra aqui com o Raul Lodi, lembrando que às 17 horas, a nossa última programação é O que iremos comer amanhã. Também será muito interessante. Então... Raul Lodi, com a palavra. Muito obrigada. Bem, boa noite a todas e a todos. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos conversar um pouco sobre coco e falar um pouco por que estou aqui nesta tarde de domingo em São Paulo, né? Eu estou vindo do Recife, mas sou carioca de origem, e ando muito pelo Brasil realizando trabalhos e pesquisas sobre comida. Na verdade, hoje é uma conversa muito informal, um bate-papo muito informal com vocês, a partir do convite desse evento que eu acho muito importante, que agrega à Bienal um valor especial de reflexão, de olhar sensível, de olhar pessoal das nossas memórias familiares, das nossas predileções, das nossas regiões, sobre a comida. Eu acho que a comida é uma das referências mais significativas da nossa história pessoal, né? A nossa memória de sabores, de cores, de odores, de receitas. Cada comida traz toda uma referência de história, de lugar, de região,
de tendência e de família. Então, o nosso paladar é uma construção cultural. Ninguém nasce gostando de coco ou não gostando de coco. Ninguém nasce gostando de dendê ou não gostando de dendê. Ninguém nasce gostando de yakisoba ou gostando de tempurá. São formas de construir a capacidade de referência, de identidade do indivíduo pelo paladar. O paladar é um dado da cultura, não é um dado biológico. Então, isso é muito importante. Daí, isso é crescente no mundo, não só nas grandes mídias televisivas e impressas, mas eventos crescentes, colóquios, cursos, doutorados, pesquisas sobre a relação comida e cultura. Porque, às vezes, eu falo, comida serve a ter para ser comida. Porque, na verdade, a comida, ela traz toda essa força, toda essa história. Mas é muito importante organizar o nosso pensamento em registros documentais. Aqui nós temos 3, e antes de eu me alongar, eu esqueci de fazer um agradecimento que é fundamental, que é a possibilidade da gente socializar o que a gente pensa e o que a gente estuda e trabalha. Porque o autor, ele não trabalha para ele trabalha para o outro. Ele quer que o outro partilhe as suas ideias, os seus sentimentos, os seus sonhos e as suas questões. Então, graças à editora Senac São Paulo, eu já tenho 5 títulos, e com o 6º em processo de gestação. Eu acho que, se o parto for normal, ele nascerá breve. Então, já temos uma obra em andamento. Eu quero agradecer a confiança e o crédito da editora Senac. Muito obrigado. Bem, vamos falar sobre coco. Aqui não é uma aula, não é uma coisa chata. Eu quero que vocês me ajudem a temperar um pouco esse coco, para que não fique um coco insosso, né? Um dos temas mais importantes no mundo hoje é a água de coco. Não é verdade? Todo mundo gosta de água de coco. E a água de coco, eu acho que é o produto mais bem embalado da natureza. Ele tem uma embalagem hermética, que conserva as propriedades nutricionais do seu interior, né? Ele é fácil de ser consumido, ele é barato e ele é bom. A água de coco é cada vez mais valorizada em mercados internacionais, que eu chamo como um verdadeiro néctar tropical. E, na verdade, o nosso coco, que é a base, ele é tropical, mas não tropical do Brasil, ele é tropical da Índia. Ele veio lá do outro lado, veio desse território fantástico e tão diverso que é a Índia, e a chegada do coco no Ocidente não se sabe bem como, mas a corrente que se usa mais é que ele veio por correntes marítimas. Ele veio por correntes e foram chegando esses cocos, que ele tem uma duração, a qualidade do coco, em torno de 3 meses. Então, isso é muito possível, o coco nas correntes marítimas, porque é uma planta de litoral, né? Então, de chegar pelas correntes, e com 3 meses ou com menos, conforme as correntes, já estaria na costa africana, e da costa africana vem para o Brasil. E durante muito tempo, principalmente nos anos 60, anos 50, quando se chamava coco, falavam coco da Bahia. Sempre se agregava a palavra coco Bahia, coco da Bahia. Por quê? Atribui-se ao arquipélago de Cabo Verde, na África, né, ali a primeira chegada, consolidação do coco, e um cultivo de coco. E como o português faz essa relação? Eles paravam seus navios durante o tráfico de mercadorias, e, infelizmente, uma das mercadorias mais lucrativas era o ser humano, era o africano em condição escrava, e eles paravam em certos pontos da costa africana para reparar navios. E um dos insumos mais importantes para a calafetagem do casco do navio era a palha do coco.
a palha do coco com breu, a palha do coco com outros produtos. E também o encordoamento, aquelas cordas grossas para atracagem, para complementar todo o trabalho náutico. Então vejam que o começo da relação do coco para a história do Brasil chega através das relações comerciais do tráfico. Então, a natureza do coqueiro, pelas suas possibilidades, eu acho que eu vou ficar aqui, que aqui é melhor, né? Eu sou mais bem visto. Mas eu me sinto meio antiético, porque eu não sou chefe, então estou na bancada. Com respeito aos chefes, eu estou aqui provisoriamente ocupando esse lugar que não é o meu, né? Bem, exatamente. Então, o coco chega e ele começa a ser absorvido pela culinária do litoral. Lógico, ele chega no litoral, está no litoral e começa a ser mais uma possibilidade de comida do litoral. Aí vocês podem me perguntar, poxa, se o coco é da Índia, se para na África, se chega no Brasil, pode-se chamar que o coco é uma fruta brasileira, que o coco é da cozinha brasileira, que o coco é da gastronomia brasileira? Vou abrir um parênteses. Eu vou abrir esse parênteses com um caso muito interessante que eu vivi ontem, aqui em São Paulo. E, ao contar esse caso, acho que vocês vão entender um pouco a minha questão. Estava eu na Liberdade, indo na minha loja preferida de altar budista. Eu vou só para olhar, para perguntar, para bisbilhotar e, às vezes, compro incenso. É o máximo que eu faço. O dono da loja já me vê com um certo problema. Vem esse homem aqui para perguntar tudo e não compra nada, só compra incenso. Mas, ao chegar na loja, que é uma loja belíssima e tem uma oficina com os altares, os paramentos, todos os objetos litúrgicos do budismo você pode ter acesso lá. E eu vou pelo olhar estético, pelo olhar histórico, pelo olhar de reconhecimento também dessa maneira de encarar o mundo, a natureza e as relações, que é o budismo. Na porta dessa loja temos vasos enormes com Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, Guiné. Aí eu falei assim, que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Eu estou numa loja, numa fábrica de altar budista, em São Paulo, no bairro da Liberdade, e na porta eu tenho essas plantas de propriedades mágicas, rituais, não exclusivamente do budismo, nem do cristianismo. Aí houve mais um insight. Aí eu falei assim, poxa, é o Brasil, são as nossas apropriações, são as nossas formas de convivência e de possibilidade de conviver com o diferente. Isso é que é mais legal ainda, de transitar pelas diferenças numa tentativa de harmonia de relações. Então, eu acho fantástico você ir numa loja de altar budista e na porta ter Espada de São Jorge, Comigo Ninguém Pode e Guiné. É realmente sensacional. Isso, para mim, é sensacional. Eu já tinha observado isso em boutiques, em lojas muito caras da Oscar Freire. Ali dentro, as pessoas querem ser Nova York, Milão, Miami, mas na entrada, contra o olho grande, a maldade, a perversidade, pendura pimenta, Comigo Ninguém Pode, né? Então, essa relação, isso não é à toa. Isso não é à toa. Essa relação é a mesma relação que eu faço com o coco, com a cultura brasileira. Já fechei o parênteses, estou continuando o meu texto. Então, essa capacidade de apropriar, de transformar, de trazer, de incorporar e de nacionalizar, aonde a gente olha isso muito cotidianamente, onde é? Na cozinha, com as comidas. Todos nós já vivemos isso. Estamos em casa realizando um prato, faltou tal coisa, abre a geladeira, vai isso mesmo. Né? Então, vocês estão criando um outro prato, porque a cozinha ela é dinâmica. Ao mesmo tempo que ela é tradicional, memorial, histórica, referência, identidade, cultura,
de uma região, de um povo, de um segmento, de uma comunidade, de um grupo étnico, ela é dinâmica, ela é adaptativa, ela é recreativa, sob dois aspectos. É divertido e recria, reinventa permanentemente as suas receitas. O coco passa a ser, então, o nosso motivo de hoje para essa história, mas poderia ser a jaca, que é da Indonésia, poderia ser a fruta-pão, que é da Indonésia, poderia ser a manga, que é da Índia, e são frutas tão brasileiras. A banana, tem um caso muito interessante, os pernambucanos são muito ciosos das suas identidades, como os baianos também. Eu sei que existe uma pitica entre baiano e pernambucano. Então, quando eu estou na Bahia para falar dos pernambucanos, eu fico muito preocupado. Quando eu estou em Pernambuco para falar dos baianos, a mesma coisa. Mas o baiano fala, banana, doce de banana de rodinha é o prato mais pernambucano, de maior identidade pernambucana. É o prato que diz a alma de Pernambuco. Aí você vai analisar o doce de banana de rodinha. Vamos lá. Banana é a musa paradisíaca, é asiática. Açúcar, cana sacarina, é asiática. Cravo é asiático. Canela é asiático, mas o doce é pernambucano. Bem, com coco é a mesma coisa. Com coco é a mesma coisa. Mas só que o coco, ele ganha uma dimensão toda especial. Ele ganha uma dimensão especial porque o coco, ele está na cozinha e fora da cozinha. Nós temos dança do coco, deixa eu falar, estilos de coco, coco de embolada, coco de repente, que é poesia popular. Temos um grande artesanato a partir do coqueiro, com as folhas do coqueiro trançando, com o líber do coqueiro, que é aquela parte que envolve o tronco, que parece um tecido, né, que já é uma tecelagem da própria natureza, aquele líber. Com aquilo você também constrói e agrega a produção de vários objetos. Com o tronco do coqueiro, com a casca do coco, com o fruto seco do coqueiro. Então, os indianos, da onde vem o nosso coco, eles dizem o seguinte, isso está até no nosso livro, que tem um capítulo que é o coco na Índia, e como ele está presente em muitos rituais religiosos indianos, inclusive o deus Ganesha, que vocês conhecem, que é o deus com a cabeça de elefante, todos conhecem, que é um deus que ele gosta muito de doce, de brincadeira e tudo, ele é obsequiado, o ritual dele é com coco. Se você abre um coco, joga a água do coco em cima do deus Ganesha, vocês vão conseguir tudo, diz a tradição indiana. E existem outros rituais de penitência, que a pessoa pega o coco e tem que abrir o coco no outro coco. Exatamente, também como um ato de fé religiosa. Isso tudo está na Índia. Então, os indianos dizem, se existe uma árvore do paraíso, essa árvore é o coqueiro. E a gente está falando de um tipo de coco, que é o chamado Cocos lucifera. É esse tipo que nós conhecemos muito bem. Mas existe no Brasil uma variedade enorme de coqueiros nativos, de coqueiros tropicais americanos, uma grande, não só na Mata Atlântica, como também na área do Cerrado e na área amazônica. Então, existem dezenas de coqueiros, a maioria comestíveis, com diferentes usos culinários, e as suas partes também podem ser usadas para variadas formas de uso de implementos, objetos e outras coisas. Bem, o coco, então, ele é um grande interlocutor da mesa brasileira. Ele está no doce, ele está combinado com açúcar, com especiarias, com cravo, com canela, não é? E com outros que eu quero pôr, com anis estrelado, com erva doce e com tantos outros complementos. Está nos pratos
salgados, junto com o dendê, fora do dendê, que é um outro coqueiro. O dendezeiro, o Eleanis guineensis, ele é um outro coqueiro da costa ocidental da África, do continente africano, e tão brasileiro. Então, vocês veem que as propriedades dessas frutas são muito importantes para obtenção de óleos, de azeites, de polpa e de vários insumos para a cozinha do cotidiano e para a cozinha da festa. O nosso livro, ele traz uma análise sobre a água de coco, uma análise nutricional contemporânea por institutos americanos que se dedicam a esse tipo de trabalho com referências científicas. Nós temos capítulos com iconografia histórica que mostram coisas sobre a Tailândia, a Índia, sobre vários povos, Filipinas, Malásia, e temos um capítulo especial para o Brasil com inúmeras receitas. Temos receitas desses povos, inclusive o que nós vamos comer daqui a pouco é uma receita de cocada angolana. É uma interpretação da cocada pela mesa angolana e que está no nosso livro, a receita está ali. Na verdade, o livro é um grande memorial sobre a relação do coco na história, na sociedade, na formação da mesa brasileira. Ele é um insumo que está no litoral, ele está combinado com outras frutas, com legumes, com carnes, com peixes, crustáceos e tantas outras coisas que possamos agregar ao coco, principalmente a questão do doce. E vocês já ouviram falar isso, né? Fulano é um docinho de coco, não é? Olha, isso é mais para a minha faixa etária, não é? Mas vocês já devem ter lido, né, em livros de história, né? Fulano é um docinho de coco. Ou então, fulano é um docinho. Fulano é uma cocadinha, né? Então, a gente dá ao doce um sentido afetivo todo especial. Doce é uma coisa especial, daí o nome doce. Eu quero que a vida seja doce. Eu quero que o seu dia seja doce. Eu quero que o seu trabalho seja doce. A gente atribui ao sabor e ao significado. O sabor a gente identifica por códigos culturais. O que é doce, o que é amargo, o que está podre, o que está passado, o que está fresco, o que está bom, isso cheira mal, isso cheira bem. É uma questão de compreensão desses insumos. Contudo, o coco ele está no imaginário social de uma maneira mais ampla. Eu acho que é uma das frutas de maior referência sobre a cultura brasileira, uma das maiores, e, evidentemente, um dos insumos mais frequentes e diversos e criativos da culinária brasileira.